Olá, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Meu nome é Rosana Raeli e no Papo de Nutri de hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre alimentação e imunidade. Então, na verdade, quais são os alimentos que podem sim ajudar na nossa imunidade? Mas antes disso, gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o que é imunidade. Imunidade são os mecanismos utilizados pelo organismo como uma resposta contra as substâncias estranhas presentes no corpo. Essas substâncias normalmente são chamadas até mesmo de antígenos. Porém, o sistema imunológico é o sistema responsável por desencadear todo esse processo de defesa e assim manter o equilíbrio e o bom funcionamento do nosso organismo. A imunidade, ela envolve a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é uma resposta rápida a determinados estímulos, envolvendo principalmente células de defesa chamadas macrófagos e neutrófilos. A imunidade adquirida, ela ocorre após o contato com um agente invasor e é específica contra esse agente, principalmente envolvendo que tipo de célula de defesa? Os linfócitos. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, um breve, muito breve resumo aqui, trago para vocês, por exemplo, o antígeno no organismo. Entrando no nosso organismo, as primeiras células de defesa que vão atuar nesse sistema imunológico são os macrófagos. Eles vão fagocitar, que nem mostra essa figura verde, eles vão fagocitar, envolver esse antígeno e, ao mesmo tempo, a partir daí, todo um outro sistema imunológico começa a ser estimulado. Os linfócitos T, por exemplo, vão reconhecer os antígenos, vão liberar substâncias para estimular outros linfócitos, uma cascata de defesas no nosso organismo, por exemplo, envolvendo até linfócitos B. Mas não precisam guardar esses nomes, né? O que importa é entender. Entram os antígenos no nosso corpo, começa todo o sistema de defesa a ser liberado e inicia, portanto, com a secreção de anticorpos, que vão se ligar a esses antígenos para quê? Para causar, sim, a sua inativação. Quando esse sistema imunológico, por exemplo, não é capaz de combater determinado patógeno, o organismo adoece, fica doente. Infecção e uma série de outros eventos imunológicos podem ocorrer. Exemplo, infelizmente, o que temos vivido, né, presenciado aí durante esse período com o Covid-19. E o que tem a alimentação a ver com imunidade? Por que tantos posts, tanto tem se falado nas redes sociais sobre alimentação e imunidade? Antes de qualquer coisa, muitos são os fatores que podem influenciar a nossa imunidade. Sono, atividade física, fatores emocionais e alimentação e nutrição, eles vão sim também influenciar diretamente na funcionalidade desse sistema imunológico. Vitaminas e minerais, com suas funções antioxidantes, anti-inflamatórias, elas vão favorecer positivamente a nossa saúde, né? E, consequentemente, claro, o sistema imunológico. E quais são esses alimentos, esses nutrientes que são tão importantes para nós? Então, fiz um resumo aqui de quais são esses nutrientes, primeiramente. Vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina B9, também conhecida como ácido fólico, vitamina B6, conhecida como piridoxina, ferro, as proteínas são importantes, o selênio, o zinco e até gorduras, como por exemplo o ômega 3. Para vocês terem uma ideia, as fontes de vitaminas A, C e E, marquem aí no caderno, frutas em geral, tudo que é alaranjado, legumes alaranjados, laranja, mamão, cenoura, manga, maracujá, fontes de vitamina C, todas as frutas, principalmente as cítricas, né? Limão, laranja, o tomate também, os cereais, abacate e ovos, fontes de vitamina E. Todos eles têm uma relação importante com a imunidade, estimulam a produção, por exemplo, de glóbulos brancos, que são as células que vão combater as diversas infecções. A vitamina C, por exemplo, está presente, vitamina B6, por exemplo, está presente nas carnes, salmão, cereais integrais, leite, ovos, germe de trigo, banana, aveia, sementes e até no gengibre, que é um excelente anti-inflamatório.
Depois, a vitamina D. Muitas pessoas ainda pensam que é só tomar o sol, que é importante também, evitar o horário entre 10 e 15 horas, mas os alimentos fontes de vitamina D, quais são? Os cogumelos, os ovos, leite derivados e os peixes. Por exemplo, quantas pessoas consomem 2 vezes por semana peixes em geral? Né? Então, observe isso no seu dia a dia. Então, atenção também a uma suplementação inadequada. Muitas pessoas, durante esse período da pandemia, começaram a tomar vitamina D sem orientação médica ou nutricional. Então, é importante esse cuidado. Alimentos fontes de ferro e ácido fólico, por exemplo, carnes, vegetais verdes escuros. Quer ácido fólico na sua alimentação? Pense em verduras verdes escuras, couve, brócolis, espinafre, rúcula, além mesmo até dos cogumelos como uma boa fonte proteica. E são, como até sinalizei, antivirais, antibacterianos e até antitumorais. Então, observe isso no seu dia a dia também. Quanto ao ômega 3, os famosos peixes, salmão, sardinha e até mesmo a semente de linhaça, semente de chia, as proteínas, leguminosas, carnes, oleaginosas, ovos, laticínios. Por exemplo, também, dentre as fontes de selênio e zinco, tão falados, né? O quanto que a gente tem que consumir destes minerais, nozes, castanhas, pistache, avelã, amêndoas. Ah, mas Rosana, são produtos mais caros. Mas se você, por exemplo, tiver o consumo de arroz integral, grão de bico, lentilha, feijões, germe de trigo, semente de abóbora. As ostras são excelentes fontes de zinco, mas nem todo mundo tem esse hábito. Mas observe no seu dia a dia o que pode ser incluído como fontes de selênio e de zinco, por exemplo. Um outro ponto importantíssimo que tem sido alvo de muitas pesquisas é a imunidade e o nosso sistema envolvendo hábito intestinal, né? Então, como que está o nosso intestino? Ele está saudável, né? A nossa microbiota, a nossa flora intestinal, ela deve estar saudável, porque é muito importante para o sistema imune. E o que é ser saudável quanto à flora intestinal? Ter um equilíbrio entre as bactérias boas e ruins. E, nesse sentido, é muito importante a presença de prebióticos e probióticos. Prebióticos são carboidratos não digeríveis, fibras não digeríveis que afetam beneficamente o organismo, né? A estimularem principalmente o quê? A proliferação das bactérias benéficas ao organismo. Os probióticos, por sua vez, são sim micro-organismos vivos, né? Que reconhecidamente também chamados por bactérias benéficas ao organismo. Bifidobactérias, lactobacilos, quem já não ouviu falar sobre isso? E como fontes, dentre os prebióticos, temos cebola, alho, tomate, banana, a aveia como cereal integral, pectina, maçã, maracujá, aquela casquinha branca é excelente para o nosso intestino. Linhaça, oleaginosas, leguminosas, olha novamente aí os feijões, chicória, alho, cebola, alcachofra, aspargos, né? E dentre os probióticos, iogurtes, leite fermentado, kefir, kombucha, coalhada, né? Então, observe no seu dia a dia, na sua prática do seu dia a dia, o que realmente pode ser incluído para que tenha um sistema imune realmente cada vez mais melhorado, né? E quando nós falamos em sistema imune, não dá para não deixar de falar dos famosos shots da imunidade, que ficou uma febre aí nas redes sociais. O que é importante é que não adianta ter somente uma atuação pontual, né? Só tomar o shot e achar que está com a sua imunidade totalmente adquirida. É importante uma alimentação equilibrada. O shot ele pode conter a cúrcuma, pode conter gengibre, pode conter própolis, pode sim. Tem vários trabalhos envolvendo cúrcuma é anti-inflamatória, o gengibre também, própolis. Um dos primeiros estudos científicos com própolis foi em 1908. Né? Então, nós temos sim, mas não é simplesmente estes alimentos isoladamente consumidos. Isso é muito importante. O equilíbrio é importante. E daí eu brinco, para finalizando esse bate-papo com vocês, lista de compras. Olhando essa lista de compras, o que tem no seu dia a dia, o que tem na sua casa, na sua geladeira, na sua prateleira, né? Então, leguminosas, folhosos escuros, oleaginosas, os vegetais,
compra colorida, alimentação colorida. Isso é muito importante observar e fazer o consumo com uma certa frequência, com uma certa regularidade. Muitos são os fatores que podem influenciar nossa imunidade. Falei lá no começo: sono, atividade física, fatores emocionais, mas a alimentação e nutrição é importantíssimo para que tenhamos, sim, uma condição de um sistema imune um pouquinho mais fortalecido, principalmente nesse momento em que nós estamos nos encontrando. Está bem? Então, deixo aqui para vocês um pouquinho desse bate-papo falando sobre alimentação e imunidade. Se você gostou, dá um like, mande algum recadinho para mim e aguardem aí a próxima gravação. Um grande beijo, gente.